Olá, meu nome é Rodrigo Becker, eu tenho 39 anos, eu sou ator e hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha história sobre o Ayrton Senna. Na verdade, eu quero fazer um filme sobre o Ayrton e eu quero que o Walter Salles dirija esse filme. Eu venho tentando falar com ele há muitos anos e eu não consigo porque ele é uma pessoa que é muito ocupada. E o objetivo desse vídeo é fazer com que essa história que eu vou contar agora chegue até ele. Todo esse material que eu gravei, ele precisa ver essa história, porque ele é a pessoa certa para fazer um filme sobre o Ayrton Senna. E não sou só eu que estou falando isso não. Eu até fiz um mini documentário, virei até diretor de cinema, com alguns pilotos que correram, né, tanto com Ayrton, quanto com o próprio Walter. Para quem não sabe, o Walter Salles, ele correu também de kart, correu de Porsche. E esses pilotos falam que ele tem que ser o diretor desse filme sobre o Ayrton Senna. E como eu sou ator, eu quero fazer o Ayrton, e eu pesquisei muito sobre isso, eu pesquisei muito sobre a vida do Ayrton. Foram 7 anos, na verdade vão fazer 8 agora, em 2022. Foram 8 anos pesquisando sobre a vida do Ayrton, tudo sobre a vida dele. Eu fiz um trabalho de pesquisa muito grande, eu tenho praticamente uma faculdade, um mestrado e um doutorado sobre a vida do Ayrton. Eu trabalhei também para Dona Neide Senna, que é a mãe do Ayrton, trabalhei 2 anos para ela, fazendo uma pesquisa muito intensa, entrevistando pessoas que conheceram ele, os amigos de infância, os rivais no kart, Galvão Bueno, Xuxa, algumas namoradas. E eu me preparei muito para isso. Eu acho que para você fazer um filme sobre o Ayrton Senna, você tem que se preparar, entendeu? Não tem como. É a 6ª vez que eu estou tentando gravar esse vídeo e sempre eu me emociono, e eu vou me emocionar algumas vezes, porque a história dele é uma história muito bonita, assim como a história que vocês vão ver agora. A primeira parte desse vídeo eu gravei tem 2 anos atrás, inclusive até eu estou um pouquinho mais fortinho, agora eu estou mais magro, e depois vai ter a segunda parte. Eu vou dividir também esse vídeo em várias partes, até para não ficar cansativo, para que vocês possam assistir com calma e para vocês entenderem como é que tudo começou, como é que tudo aconteceu, as coincidências, né? Que toda vez que eu penso em desistir desse projeto, acontece alguma coisa para que eu volte, para que eu não desista. Então, a primeira parte dessa história vocês vão conhecer agora, e depois eu volto para contar como é que foi a segunda parte dessa história, tá bom? E a história começa assim. Em 2013, eu ganhei essa biografia do Ayrton. E foi o nome da biografia é Ayrton, Herói Revelado. Quem escreveu foi o jornalista Ernesto Rodrigues. E eu li essa biografia no começo de 2013. Em mais ou menos um mês eu li a biografia toda. E me interessei em fazer alguma coisa dramaturgicamente do Ayrton, para eu fazer o Ayrton, para eu interpretar o Ayrton. Isso foi no ano de 2013. E na época eu tinha acabado de fazer uma peça com a Regina Duarte. A gente ficou 1 ano viajando em cartaz com uma peça dela chamada Raimunda Raimunda. Aí já no finalzinho dessa turnê foi quando eu ganhei essa biografia. E eu pensei, porque é muito difícil você tentar construir alguma coisa, fazer alguma coisa no teatro, ter uma ideia original. E eu, a princípio, eu queria fazer isso no teatro, era interpretar o Ayrton no teatro. Então eu queria saber se era possível, eu conversei com alguns amigos, mas vale destacar que já no final do ano de 2013, não, já em outubro de 2013, eu estava fazendo a peça da Regina, eu fiz como ator, né, só para esclarecer as coisas aqui. E depois, logo depois dessa peça, eu peguei uma produção, o Barata, Eduardo Barata me chamou, o produtor, me chamou para fazer uma
uma produção que chamava Zé Trindade, né, que foi um musical muito legal, e quem dirigiu foi o João Fonseca e a Rafaela Amado, né? A direção era do João, e quem estava de assistente de direção, se eu não me engano, era a Rafaela Amado. E nessa época eu falei com o João, eu tive uma conversa com o João foi muito gentil, e eu perguntei: João, tem como fazer com alguma coisa do Ayrton no teatro? E ele foi super receptivo, ele falou: claro, Rodrigo, poxa vida, no teatro tudo é possível. Eu me lembro dessa frase dele até hoje. E aí eu me empolguei, falei: opa, se o João falou, né? O João pra mim sempre foi uma das grandes referências do teatro, assim, apesar de nunca ter trabalhado com ele como ator, né? E eu falei: então eu vou correr atrás disso, né? Só pra lembrar, outubro de 2013. E nessa época também eu fazia aulas com a Bárbara Eleodora, de Shakespeare. A Bárbara, ela foi pra mim uma grande referência também. Eu fiquei estudando 2 anos com ela, toda terça-feira a gente tinha reuniões na casa dela para estudar Shakespeare. E por que eu tô falando da Bárbara em si? Porque tudo tem a ver com a Ayrton. No sentido de mais pra frente você vai entender isso. A questão é que nessa época com a Bárbara, eu conheci uma pessoa que foi muito importante para mim, e até hoje muito importante, que é uma grande amiga, que é a Carmen Mello, que é a produtora da Fernanda Montenegro. A gente se conheceu nessas reuniões da Bárbara, e foi um momento assim muito bacana ter conhecido a Carmen lá na casa da Bárbara. Terminou o ano de 2013, e aí o que começou a acontecer? Eu comecei a pesquisar tudo sobre o Ayrton, ler livros, documentários, tudo que tinha a ver com o Ayrton. Eu comecei a correr atrás, assim, os poucos livros que foram escritos sobre ele, alguns documentários que ele tem, que na época, se eu não me engano, ele tinha um filme, e tinha só um outro documentário sobre ele agora, que também me fugiu o nome agora. Então eu comecei a ler tudo que eu podia ler, tudo que eu podia aprender sobre o Ayrton, no sentido de descobrindo coisas sobre ele e tal. E no começo do ano de 2014, eu peguei uma produção com o Marcelo Serrado. O Marcelo Serrado estava dirigindo uma peça que ele mesmo escreveu, que chamava A História dos Amantes. Essa peça era com o Hugo Bodnemer, Daniel Rocha e Anderson de Rize. E eu comecei fazendo a produção dessa peça com o Serrado. Só que chegou uma época que os três começaram a ter questões com gravações na Globo, né? E eu pedi para ser o stand-in dos atores, se eles pudessem, se o Marcelo autorizasse. Eu falei com o Marcelo foi super receptivo, falou que não teria problema nenhum. Barata, que estava produzindo a peça também, disse que não teria problema nenhum. E eu comecei a ser o stand-in da peça. Quando um não poderia... O Anderson, principalmente, que na época estava gravando novela, não lembro qual era a novela. Mas eu cheguei a substituir o Anderson e o Daniel Rocha algumas vezes. O Daniel acho que estava fazendo novela das 8, eu acho. Não vou lembrar também agora. É 2014, começo de 2014. E eu fiquei... E aí eu fiquei como stand-in deles, né, nesse começo. Paralelo a isso, já em outubro de 2014, mais ou menos, a Carmen Mello, da Bárbara, me chamou para fazer uma produção pequena, que foi a Nelson por Ele Mesmo, que a dona Fernanda está fazendo até hoje nos teatros, que é ler um texto que a Sônia Rodrigues escreveu, um livro com recortes que o próprio Nelson escreveu sobre a vida dele, e a Fernanda foi atrás de alguns atores, não conseguiu, ela mesma decidiu ler esse texto, né, que inclusive os recortes foi ela que fez, ou ela fez em parceria com alguém agora, não lembro com quem foi. E eu fiz com a Carmen essa assistente de produção da dona Fernanda, que foi muito, muito enriquecedor para mim conhecer a Fernanda, né, e agradeço muito a Carmen por isso até hoje. E junto com a História dos Amantes. E continuei, né, o ano de 2014, lendo e tudo. Em dezembro de 2014 aconteceu uma coisa muito curiosa, muito legal, que o João Fonseca ele me ligou. Nossa, não sou amigo do João, quem dera que fosse, mas assim, o João me ligou. Eu lembro que fui fazer alguma coisa na casa da Carmen, estava na casa da Carmen, e ele me ligou. Ele falou: oi, Rodriguinho, tudo bem? Sou eu, João. Então, tô te ligando porque vai ter um musical sobre o Ayrton, quem vai fazer é a Aniela Jordan. O musical, João? Ele pois é, a Aniela vai produzir um musical sobre o Ayrton, e você liga pra ela, conversa com ela, você que tá pesquisando coisas sobre o Ayrton. Poxa, já tem algum tempo, já tem 1 ano, fala que você é meu amigo, pode falar que você é meu amigo, não tem problema nenhum.
E foi pra mim, assim, muito gratificante o João ter ter falado isso pra mim, ter me ligado. E nesse mesmo dia, ele me passou o contato da Aniela. Eu tentei falar com a Aniela, não consegui. Mandei mensagem pra ela também, ela não respondeu. A Aniela é uma mulher super ocupada, mas tentei algumas vezes sem falar com ela, por e-mail nada, por mensagem também não. Tentei umas diversas vezes, assim, né? Não fui muito insistente a ponto de não sou um cara que perde a noção, mas tentei de uma maneira gentil entrar em contato com ela, não consegui. E em 2014, a História dos Amantes parou no final do ano, porque a gente já tinha feito temporada Rio e São Paulo, e viajando também, e eu tava começando a ficar sem dinheiro, e liguei pro Cerrado, pedindo trabalho, né? Falei, poxa, Cerrado, tu já conhece meu trabalho, se você souber alguma coisa para fazer como ator, ou para produção, tô precisando ganhar dinheiro. E o Cerrado foi super gentil comigo, ele falou, não, Rodrigo, ó, tô vendo aqui, vai ter 2 coisas que eu tô fazendo aqui, você pode me ajudar nelas, eu vou falar com o Barata para ele poder te ajudar. Uma dessas coisas, vou explicar exatamente o que eram essas coisas que o Cerrado estava fazendo. Uma era o stand-up dele, que ele estava fazendo solos, sozinho, né? E a outra era teve uma peça que ele fez com Otávio Miller, Cacau Protásio, Beth Goffman, Otávio Miller, Cacau Protásio, e Fernando Ceilão. Chamava Ensaio Geral. Era uma peça, assim, cara, muito engraçada, era uma brincadeira. E ele me chamou para fazer assistência de produção dessa peça. E também para fazer o monólogo dele, que ele estava fazendo. Enfim, toda essa história eu tô contando porque tem a ver com a Ayrton. Lembra que eu tentei, isso foi em começo de dezembro, presta atenção, o João me ligou, depois, alguns dias depois eu falei com o Cerrado, e o Cerrado falou, não, ó, em janeiro de 2015, você pode aparecer lá no ensaio que a gente vai começar a ensaiar, não sei o que, taranã. Aí eu falei, tá bom. Como era uma brincadeira, ele já tinha um texto, era uma coisa muito super fácil, eles estrearam em janeiro mesmo. No primeiro dia de ensaio, do ensaio geral, da peça chamada Ensaio Geral, a Aniela Jordan estava no ensaio, ela que estava produzindo. E aí eu fui falar com a Aniela. Falei, oi Aniela, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, te mandei algumas mensagens, tentei falar com você. Eu fiquei sabendo que você vai fazer um musical sobre o Ayrton Senna. Poxa, eu queria ver se eu poderia fazer o Ayrton, te ajudar. Eu venho pesquisando a vida dele, lendo tudo a respeito dele, fazendo, né, será que teria alguma possibilidade? Aí ela falou assim, olha Rodrigo, eu tô com 2 produções agora, essa e mais outra, vamos falar em março. No começo de março a gente conversa sobre isso. Eu falei, pô, beleza, não tem problema. Eu vou te ligar e aí nós conversamos. Estreou a peça do Ensaio Geral e começo de março, lá fui eu ligar pra Aniela, mesma coisa, não conseguia falar com ela. E aí eu falei assim, pô, se eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que correr atrás sozinho, não vou ficar dependendo dos outros para fazer aquilo que eu quero fazer.